picanha, tão citada pelo Lula na campanha eleitoral, também ficou mais cara. Aí, não tem amigo, não tem companheiro, seja no IBGE, seja no STF, que consiga dar aquele jeitinho. Bem-vindos ao canal Grazi Rocha, o seu canal de cortes no YouTube. Inscreva-se, curte, compartilha e deixe a sua opinião nos comentários. E vamos para mais um vídeo. Uma pesquisa da Genial Quest traz pela primeira vez que o número de brasileiros que desaprovam a gestão petista é maior do que o número de brasileiros que aprovam. Vamos ver esses números? A tela traz uma série histórica dos dados desde fevereiro de 2023. Olhando para os números a partir das 3 últimas datas de medição, a gente tem, em outubro do ano passado, 51% aprovavam o governo Lula, 45% desaprovavam e 4% não sabiam ou não responderam. Em novembro do ano passado, a aprovação chegou até a subir um pouquinho, 52%, mas a desaprovação também subiu 47% e 2% não sabiam ou não responderam. E agora, olha só, os dados mais recentes deste mês, janeiro de 2025, a desaprovação do governo Lula pela primeira vez na Genial Quest supera a aprovação. 49% dos brasileiros desaprovam, 47% aprovam e 4% não sabem ou não responderam. Ainda segundo a pesquisa Quest, a maior aprovação do trabalho do presidente está na região Nordeste. Isso se repete pesquisa a pesquisa, né? Aqui mostra que 60% dos eleitores nessa região aprovam o trabalho de Lula e 37% reprovam. Mas, eis a surpresa, a rejeição também aumentou por lá. Em dezembro, 67% aprovavam o presidente e 32% reprovavam. Paula, o Cardoso acha que essa pesquisa coloca o governo no cantinho do pensamento e que ainda dá tempo de mudar essa fotografia de desaprovação, né? Faltando 2 anos para acabar o atual governo. E na sua avaliação, com a aprovação em queda, como fica a situação do governo? Boa noite. Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, esse governo está desaplaudido, desacreditado e enfraquecido, vendo a chance de uma vitória eleitoral em 2026 cada vez mais distante. A situação aqui é a seguinte: o governo Lula é o governo que mais arrecadou impostos na história. É o governo com a moeda mais desvalorizada entre as grandes economias em 2024. É o governo responsável pelo maior rombo fiscal que se tem notícia e pelo maior déficit já registrado nas empresas estatais. E agora, o governo Lula alcança mais essa marca histórica para sua coleção de maus resultados, como foi dito no enunciado. Pela primeira vez, o índice de reprovação do governo supera a sua aprovação e além da margem de erro, diga-se de passagem. E também, pela primeira vez, o percentual de pessoas que avalia positivamente o governo já é menor que o percentual de eleitores que reelegeu Lula e que reconduziu o PT à cena do crime, para usar aquela expressão consagrada do próprio vice-presidente da República. A aprovação do governo Lula, como nós vimos, caiu 5 pontos em relação a dezembro, com destaque para o Nordeste, uma região onde ele perdeu 7 pontos em um mês. Isso é bastante significativo. E, como bem disse o doutor Zé Eduardo, saindo da fotografia de momento e analisando o filme, em fevereiro de 2023, 23% dos entrevistados dessa pesquisa reprovavam o governo Lula. Só que hoje esse número mais que dobrou e está em 49%. Ou seja, o eleitor está perdendo a paciência e está perdendo a esperança com Lula e sua equipe. Os entrevistados aqui pelo Instituto Quest responderam espontaneamente quais as principais pautas negativas para o governo. São elas: regulação do PIX, aquela tentativa mal sucedida do governo de aumentar a fiscalização sobre as transações via PIX, que muitos viram como uma medida para potencialmente aumentar ainda mais a arrecadação do governo. Também o descumprimento de promessas e aumento de impostos. É um governo que descumpre promessas de campanha e de governo à torto e à direito, começando pela nomeação de 2 amigos e 2 companheiros do senhor Lula para o STF, coisa que ele garantiu em rede nacional que não faria. Da mesma forma,
O Lula não manteve a isenção para aquelas companhias internacionais, instituindo a chamada taxa da blusinha. O Lula ainda não isentou do pagamento do imposto de renda as pessoas com receitas até R$5.000 mensais. O Lula prometeu também que lutaria pela democracia, mas defendeu o quanto pôde a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. E o Lula não quebrou o sigilo dos gastos exorbitantes da sua própria presidência. E pior, aumentou o segredo, aumentou o mistério sobre as aquisições realizadas pelo seu próprio governo. Finalmente, os entrevistados da Quest citaram a inflação como fator que impacta negativamente o governo Lula. A inflação é um fantasma que voltou a assombrar as famílias brasileiras, puxada aí pelo preço dos alimentos, dos combustíveis e da energia. O escolhido do Lula para o Banco Central está liderando uma campanha agressiva de aumento de juros para combater esse mal. A taxa Selic está em 12,25%, mas a previsão é que essa alíquota seja reajustada para cima ainda essa semana. Então, aqui estão mais algumas promessas quebradas do Lula. Juros baixos, dólar em queda e gasolina abrasileirada mais barata. Nada disso aconteceu, como foi alardeado. E para fechar, Brasília, falando em falsas promessas relacionadas à inflação, vejam só essa manchete do G1 de 10 de janeiro. Preço da carne sobe 20% em 2024 e tem maior alta em 5 anos. Alguns cortes subiram até 25%. E a picanha, tão citada pelo Lula na campanha eleitoral, também ficou mais cara. Aí, não tem amigo, não tem companheiro, seja no IBGE, seja no STF, que consiga dar aquele jeitinho. Não adianta manipular a estatística, não adianta censurar a rede social, não adianta fingir golpe, nem perseguir a oposição política. Quando a coisa dói no bolso e insulta demais a inteligência do eleitorado, a resposta nas urnas é inescapável. O governo escolheu Sidônio Palmeira para o Ministério da Secretaria de Comunicação da Presidência. E nós, aqui no Grande Debate, vamos jogar para Cardoso e Coppola a seguinte pergunta: como reverter essa tendência de baixa popularidade? Cardoso. Olha, Brasília, eu estava aqui ouvindo o Caio, e se eu não tivesse visto a pesquisa, eu teria a impressão que o governo teria aprovação de menos 10%. Não é verdade? Eu não posso dizer isso. O governo não é um governo desacreditado, como foi dito aqui. Ele tem 47% de aprovação, ele está perdendo para 49%. Ou seja, claro que no ponto de vista histórico houve uma queda. E, a meu ver, analisando a questão de momento, isso tem a ver com o caso Pix. O caso Pix, que o governo realmente não trabalhou bem a comunicação, não soube atacar de frente uma fake news, porque em nenhum momento isto foi feito, como também não foi em relação a outras situações que envolvem pagamentos de créditos e débitos para aumentar a tributação. Isso é de uma obviedade total. O governo deixou isso desde o primeiro momento. Mas aí criou-se uma fake news, pegou mal, o governo demorou para reagir, e quando reagiu, eu pessoalmente acho que não reagiu da melhor forma. E aí, então, temos esse desgaste e que a pesquisa registra. Foi essa questão do Pix, que ela é passageira também. Então, eu não posso dizer que o governo só tem desastres, que ele está com -1. Não, ele está com 47%. Por quê? Porque fez entregas importantes. Eu poderia aqui falar de emprego, de um monte de coisa, mas fica uma coisa... O Caio vai dar uma lista negativa ou dar uma lista possível. Não é isso. Nós temos que entender a realidade exatamente como ela está. Para termos ponderação, sem o viés político, que evidentemente acaba distorcendo uma análise mais adequada dos fatos. O governo tem que fazer correções, mas claro que tem que fazer. O próprio presidente sabe disso. Uma delas foi feita agora com o Sidônio, que é um especialista em comunicação. O governo, apesar de ter um excelente quadro até então na Secretaria de Comunicação, que era o deputado Paulo Pimenta, ele tem agora um especialista na área, que vai ter uma forma de apreciar e dialogar com a sociedade de maneira completamente inovadora. Espero que assim seja. O governo fez muita coisa, mas não conseguiu colocar. Mas precisa corrigir também certas situações que precisa entregar no terceiro ano. Esse terceiro ano é fatal. Fatal para qualquer governo. O governo não está mal nas pesquisas, ao contrário do que a leitura que o Caio faz daria a entender. 47% de aprovação. Claro. Ou seja, e se eu analisar uma série histórica, eu vejo queda. Queda, sim, 5% agora, de dezembro para cá. O que aconteceu de dezembro para cá? O Pix. Essa situação em que o governo não foi bem. Nós temos que reconhecer quando vai bem e quando vai mal. Não adianta eu querer dizer que o governo foi bem quando não foi. Mas também não quer dizer que o governo vai mal, a ponto de estar com -5% de aceitação. Não é verdade.
Então, nós temos que ter uma análise bem racional, sem o viés político e sem a paixão que é característica, muitas vezes, de nós, seres humanos. Ou seja, eu tenho que ter paixão, sim, nós somos apaixonados, mas vendo a realidade como ela é, estritamente como ela é. O governo vira o terceiro ano com 47% de aprovação, teve um crescimento da rejeição agora, efetivamente. Fundamentalmente, o principal fator foi o PIX. Sabe que se comunicou mal nessa questão do PIX, seja na entrada da questão, seja na saída da questão. Então, agora já mexeu em caráter emergencial, colocando um especialista nessa área. Outros reajustes serão feitos a curto tempo pelo presidente Lula. Agora, isso vai dar resultado? Acho que todos nós, brasileiros, gostaríamos que qualquer governo desse certo, mesmo aqueles que não têm uma concordância, uma afinidade ideológica, né? Nós queremos uma vida melhor para todos. Menos eu discorde ideologicamente de alguém, eu prefiro que o Brasil viva melhor, né, dentro das minhas discordâncias, do que viva pior com os meus acertos. Nesse contexto, portanto, Basília, eu concluo dizendo que Sidônio é a pessoa certa, a meu ver, no local correto, que precisava realmente ter uma nova dimensão. E acredito que isto tudo, no terceiro ano de governo, vai retomar um processo de comunicação muito mais efetivo, com os ajustes ainda de políticas substantivas que devam ser tomados pelo presidente Lula. Coppola, para você, como reverter, então, essa tendência de aumento da desaprovação? Como bem pontuou o doutor Zé Eduardo, eu tenho uma leitura muito diferente, né? Eu acho que não apenas a foto de momento é desfavorável ao governo, porque ela mostra pela primeira vez que a desaprovação supera a aprovação fora da margem de erro e além da vantagem eleitoral que o senhor Lula teve em 2022, mas também olhando o filme, né? E, na verdade, não se trata de um diagnóstico apocalíptico, mas a gente sai de uma desaprovação de 23% para uma desaprovação de 49%. Isso é significativo, especialmente aí no reduto eleitoral do governo petista, né, especialmente do presidente Lula, que é o Nordeste, teve uma queda acentuada de 7%. E ela não é só motivada pela questão da regulação do PIX. Como eu trouxe aqui para o nosso telespectador na abertura de argumentos, ela também está muito motivada pelo descumprimento de promessas de campanha e pelo aumento de preços e inflação. Isso não tem absolutamente nada a ver com a questão do PIX, que é pontual, e aqui eu vou concordar com o doutor Zé Eduardo, o governo reagiu muito mal, praticamente reconhecendo a sua culpa, afinal de contas, revogou, né, a norma. Eu não me lembro se era uma portaria ou se era um decreto, o que era exatamente, mas revogou essa norma e ainda tratou de acusar o golpe e promoveu uma lei para que não haja a taxação do PIX, né? Para que precisa de uma lei de algo que não ia acontecer? Mas, enfim, respondendo diretamente aqui a pergunta, né, para como que a gente supera essa situação, tem que haver uma mudança drástica da política econômica. E é por isso que eu acho que o governo vai ladeira abaixo, viu, Zé? Porque não vai haver essa mudança. O mercado, que é especializado em precificar, né, a conjectura mais provável, mais verossímil aí para o futuro, já disse, 2/3 dele acham que seja o Lula ou qualquer outro candidato da esquerda, esse candidato não é o favorito para ganhar as eleições. E por que disso? Porque 9 entre 10 economistas acham que a economia em 2025 vai ser pior do que a em 2024. E, se não me engano, 96% deles acham que a economia está indo para os rumos errados e a população parece estar concordando com essa análise. Então, o que seria mudar drasticamente a política econômica, Basília? Eu fiz aqui uns tópicos. Primeiro, redução de gastos e de folha de pagamento. Isso é urgente, inclusive com combate aos supersalários, especialmente no Poder Judiciário. Mais responsabilidade fiscal, menos interferência política nas estatais. É o maior rombo da história do país e o maior déficit de operação nas estatais. Isso é um absurdo. Finalmente, redução de impostos, especialmente em itens essenciais. É isso que vai estimular a economia de verdade. E, finalmente, um alinhamento aí com as democracias ocidentais. Ao invés de ficar aí nesse eixo da autocracia, servindo aí como um vassalo para a China, Rússia, Irã, que tal buscar aí o mundo livre, buscar acordos melhores para não só impulsionar o nosso comércio internacional, como estimular a vinda de investimentos estrangeiros? Seria um excelente primeiro passo.